A prisão é menos recente do que se diz quando se faz datar-se ao nascimento dos novos códigos. A forma prisão pré-existe a sua utilização sistemática nas leis penais. Ela se constituiu fora do aparelho judiciário quando se elaboraram por todo o corpo social os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo e o máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem lacuna. Olha que interessante, né? Talvez não fique claro quando Foucault fala que a prisão, ela pré-existe ao sistema judiciário. Ela se constituiu fora dele, tá? Porque a gente pensa, né? O que é o sistema judiciário? O sistema judiciário é um sistema feito para julgar as pessoas, né? Então tem o juiz, tem etc, né? Todas essas autoridades judiciárias, leis, etc. E existe um outro sistema que a gente já falou um pouco aqui, que é o sistema carcerário. São coisas que muitas vezes parecem ser a mesma coisa porque encontramos num contexto onde ambos se confundem, mas o sistema carcerário, né? O sistema da prisão, o sistema de encarceramento dos indivíduos e o sistema judiciário, ele pode ser separado. Não é óbvio que eles estejam necessariamente juntos, tá? Não é óbvio que a forma como vamos punir as pessoas seja a prisão. É no momento que uma sociedade passa a exigir uma forma de poder que permita uma visibilidade sem lacuna, que permita o treinamento de corpos dóceis, que exija o treinamento de corpos dóceis dos indivíduos, que o sistema carcerário e o sistema judiciário começam a fazer sentido andando juntos. Isso vai acontecer entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Olha que coisa recente que a gente está analisando aqui em termos históricos. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a ativar o sininho, que é a coisa mais importante, tá? Mas também se inscrever, né? Não tem como ativar o sininho sem inscrever. Deixar aquele like maroto. Se quiser apoiar, tem o Apoia-se aqui embaixo. E vamos lá, então, dando continuidade ao nosso curso de Vigiar e Punir, que está começando, né, a chegar ao final, embora ainda tenham mais algumas aulas e depois uma série de reflexões posteriores. Esse momento, né, do surgimento da prisão, do surgimento do sistema carcerário, ele tem duas faces, tá? Ele tem a face da humanidade. Para quem está acompanhando o curso, né, vocês já viram as aulas do suplício, né? A primeira aula do curso já fala do suplício, e o suplício é uma atrocidade. Vamos combinar que o suplício é uma atrocidade. Vamos combinar que por pior e mais atroz que seja também a prisão, o suplício é uma atrocidade muito maior. Então, a prisão, ela marca esse momento de humanidade e ela marca também um momento de desenvolvimento de mecanismos disciplinares sofisticados, tá? Então isso precisa ficar muito claro, né, que Foucault está falando de algo um tanto quanto ambíguo pra gente, porque não se trata de demonizar, então, esse sistema como se a gente vivesse num paraíso, né, anteriormente, então o que a gente teria que fazer é voltar para trás e instaurar as penas tais como elas existiam em algum momento dourado da humanidade, jamais isso, tá? E também não se trata de então falar, olha que maravilha a prisão, né? Pelo contrário, se trata de entender ela como um baita de um problema a ser resolvido. E daí, nesse contexto, surge aquilo que Foucault vai chamar de obviedade da prisão, né? A prisão parece algo óbvio, a gente não se pergunta por que a gente prende, a gente não se pergunta se deveríamos prender as pessoas, a gente, quando vê algum tipo de crime, né, enfim, alguns crimes mais atrozes, outros nem tanto, a gente pensa, né, cadeia é óbvio que um assassino, um estuprador tem que ir para a cadeia. A questão é que a humanidade não fez sempre isso, a humanidade fez vários tipos de penalidade, temos toda uma história complexa, né? Não estou aqui para apresentar a história da humanidade, nem a história da prisão antes desse momento crucial analisado por Foucault em Vigiar e Punir, tá? Mas essa obviedade, ela é proveniente do funcionamento da nossa sociedade. O modo como a nossa sociedade funciona exige que a prisão se dê como óbvia. Exige que seja óbvio que quando alguém cometa um crime, pelo menos um crime relativamente forte, né, um crimezinho pequeno, etc., a gente tem outras maneiras, mas ainda assim a gente coloca pessoas por crimes muito banais, especialmente se elas forem pobres. Na verdade, exclusivamente se elas forem pobres, rico não vai preso por crimes banais, tá? Mas somente é óbvio porque a nossa sociedade funciona tal como ela funciona, porque as relações de poder são tais como elas são, e a gente vem vendo tanto no curso Vigiar e Punir quanto outras aulas sobre Foucault, entendendo o que são essas relações de poder. Então, uma frase importante, né? A liberdade é um bem que pertence a todos.
entenda que no momento em que vivemos num mundo, tá, numa sociedade, e eu não estou criticando porque eu amo o conceito de liberdade, embora ela seja muito mais complexa do que a nossa sociedade entende, tá? No momento em que vivemos numa sociedade que preza pela liberdade como a nossa preza, e a história da humanidade não prezava pela liberdade, pelo menos do jeito em que prezamos, entendemos a liberdade de inúmeras maneiras ao longo da história. No momento que a gente preza pela liberdade como um bem, tal como entendemos hoje, a privação de liberdade se torna um bem do indivíduo, e privar esse indivíduo da liberdade é uma maneira de punir, é uma maneira óbvia de punir. E é uma punição que a gente exige, tá? A infração, ela não lesa somente a pessoa que é alvo da infração. A infração, nesse momento, lesa a sociedade inteira. Tá? A sociedade inteira é lesada pela infração. Então, ainda que a pessoa nem se sinta, né, não veja problema em tal infração, ainda que a infração ela a gente não se sinta ofendido ou alguma coisa, ainda assim essa infração ela é percebida pela sociedade inteira. Então, Foucault tem um curso chamado Em Defesa da Sociedade, né, um curso do Collège de France, que é muito próxima data, se eu não me engano, no mesmo ano que sai Vigiar e Punir, mas eu posso estar errado aí por 1 ou 2 anos, para cima ou para baixo, mas eu acho que é no mesmo ano, tá? O curso se chama Em Defesa da Sociedade, ele dialoga com Vigiar e Punir, e é isso, né? É a ideia de que temos tal sociedade e ela se legitima em defesa de si mesma. Não importa se a pessoa, por exemplo, que Foucault não usa esse exemplo, mas eu gosto muito dele, né? Porque é o mais atual de todos, que é a guerra às drogas, não importa se você não se sente lesado, né? Não importa se não existe ninguém sendo lesado, né, em alguém fumando maconha num lugar que não está chegando em ninguém está vendo, etc. É em defesa da sociedade que a gente vai proibir as pessoas de usarem drogas, tá? Independente disso ser eficaz ou não, né? A legitimidade é essa. Precisamos proteger a sociedade, tá? Em defesa da sociedade é a tradução em português. Em francês é Il faut défendre la société, que significa é preciso defender a sociedade, tá? Seria uma tradução mais literal. Eu acho mais bonito em defesa da sociedade, mas mais literal é preciso defender a sociedade. Então precisamos defender a sociedade de pessoas que cometem infrações. Para isso, a finalidade, o fim da prisão, não é apenas a reparação de uma infração, não é apenas a reparação de um dano, né? Então se alguém me rouba, eu preciso ser reparado, né? Socialmente, eu perdi uma propriedade, isso foi culpa de outra pessoa, então se eu tiver como a sociedade me reparar, né? Inclusive essa própria pessoa me reparar, isso seria um bem para a sociedade, mas é preciso que essa pessoa também seja remendada, né? Ele cita um texto que fala remende a pessoa, então remendar a pessoa, né? Socializar, ressocializar a pessoa, tá? Começa a surgir esse ideal, e esse ideal que seria atingido a partir da punição. Aqui na página 226 a gente vai ver na seguinte frase, né? As técnicas corretivas imediatamente fazem parte da armadura institucional da detenção penal. Olha que termo legal, armadura institucional, tá? Essa armadura, né, esse arquipélago carcerário que pune, tem como dispositivo, tem como tecnologia as técnicas corretivas, o ideal de correção. E a partir disso surge um aparelho disciplinar exaustivo. Tá? O termo exaustivo é importante porque não se trata apenas de disciplinar, tá? A disciplina ela existe em todas as sociedades. A sociedade disciplinar é aquela que disciplina exaustivamente, tá? A grande crítica é o exaustivo, não é a disciplina. Não existe sociedade sem nenhum tipo de disciplina. Agora, as tecnologias disciplinares exaustivas, tais como se encontram hoje, são provenientes do nosso tipo de sociedade que defende esse tipo, então, de correção e liberdade, bens que a gente valoriza, tá? Eu falei logo no início no curso que existem muitas críticas implícitas ao liberalismo, né? Ao liberalismo, não um tipo específico de liberalismo, mas um modo mais geral de entender o liberalismo. Foucault descreve essas tecnologias, algumas tecnologias de poder que surgem a partir desse contexto, então, né? E essa exaustividade da disciplina é uma delas, tá? Não necessariamente ela vai valer em todos os contextos, tá? Existem vários programas, né? Vários textos sobre como deveria funcionar a prisão, e a ideia de exaustividade
vai surgir em algum contexto, vai surgir outro, por exemplo, que é o ideal de isolamento, tá? Existe a solitária, por exemplo, né? Então, o ideal de que a ideia, né, uma ideia filosófica, inclusive, de que ao ser isolado de sociedade, o indivíduo vai ter tempo para refletir, o indivíduo vai ter tempo para colocar a mão na consciência ou para ser iluminado por alguma ideia. Então, o isolamento também pode ter algum ideal corretivo, tá? Mais uma vez, isso não vai ser encontrado em todos os contextos, mas é algo que vai surgir nesse contexto entre final do século XVIII e início do século XIX, nesse contexto de ampliação do arquipélago carcerário. Na medida em que o indivíduo consigo mesmo, né, ele vai ter uma relação interna com a punição e a partir disso vai ter algum efeito social, também existe a ideia da lei como algo sagrado, que é uma ideia um tanto quanto diferente, tá? Que vai surgir em contextos diferentes, vai ter princípios diferentes, mas o indivíduo que precisa então entender a sacralidade da lei. Você obedece à lei porque tem que obedecer, né? Não é mais tanto a lei que se coloca como algo que possui efeitos bons ou ruins, mas algo sagrado, né? Então, se a gente for ver mais uma vez, né, guerras, drogas, a maior parte das pessoas que defendem as guerras drogas já não possui nenhum argumento para defender a guerra às drogas. Elas defendem porque existe, ainda que inconsciente, um ideal de sacralidade. Você comenta, você tenta problematizar com dados científicos, com dados racionais, com provas de que a guerra às drogas não funciona, com provas de que é completamente irracional a defesa da guerra às drogas, e essas pessoas, tais como as pessoas que têm muita fé em algo e realmente não querem questionar, o que não tem problema dependendo desse algo que você tem fé, tá? Não estou questionando tanto o ideal de fé, eu estou questionando esse ideal da lei como algo sagrado, tá? Essas pessoas entendem a lei como algo sagrado, isso é uma tecnologia disciplinar e não existem argumentos científicos ou racionais que sejam eficientes por causa disso, e isso tem que ser entendido como uma tecnologia de poder. Por isso que o debate por si só não resolve. O surgimento da prisão gera uma série de conflitos em diversas instâncias do saber. Por exemplo, conflito religioso. Deve a conversão ser a peça principal da correção? A prisão deve ter como objetivo central a correção do pecador? Conflito médico. O isolamento completo enlouquece? Porque se o isolamento enlouquecer, ela perde a sua efetividade. Então a gente tem um saber médico que precisa surgir. Conflito econômico. Onde está o menor custo? Bom, enfim, né, como o custo não só é econômico no sentido de dinheiro, mas o custo é econômico político, né, o menor custo para a sociedade que pune, para a pessoa que é lesada, o menor custo como um todo, tá? Mas custo econômico também. Arquitetural e administrativo. Qual é a forma que garante a melhor vigilância? Tipo de prisão, né? A gente já viu a aula sobre panóptico, a gente vai falar sobre panóptico mais para frente, porque Foucault retoma, mas qual que é o tipo de prisão que vai ter o melhor efeito, tal como desejamos bons efeitos a partir do sistema punitivo e a partir do sistema judiciário, tá? Então eu espero que tenham gostado e por hoje a gente fica por aqui.